Oi, gente, voltei depois de 3.000 anos. E aí, meu povo, como é que vocês estão? O roteiro dessa análise barra opinião a seguir já tem sido produzido há alguns meses e eu senti que eu precisava finalizar esse projeto assim que eu vi o anúncio de Pokémon Legend Z. O que eu simplesmente não tô acreditando ainda, Pokémon Z é real, cara! Aliás, fica no vídeo até o fim porque Pokémon Legend Z vai ser importante pra essa análise. Vai por mim. E se prepara, que agora eu vou encher a porra do saco de vocês falando de Picomon. Picomon! Eu vou lhe pegar, Picomon. Eu vou lhe achar. Esse vídeo, na verdade, é mais do que uma análise de Pokémon XY. É uma conversa sobre como esses jogos são muito desvalorizados e ressaltando algumas das coisas que me fazem amar esse jogo. Bom, em 2023, o jogo chegou aos seus 10 anos de existência. 10 anos. Não concebe em minha cabeça que esse jogo tenha mais de 10 anos de existência. Socorro, eu tô ficando velho! Pokémon fez grande presença na minha vida, principalmente durante a minha infância. Mas antes de entrar no assunto de fato, eu acho interessante eu falar um pouco sobre como eu conheci a franquia e também como eu conheci os jogos de Pokémon XY. Eu acho que assim como muita gente, eu comecei pelo anime, com os meus 8 aninhos. Só que eu queria saber mais sobre a franquia. Eu queria ter a minha própria jornada, a minha experiência. Algo que não se resume só a uma tela de uma TV. Foi aí que eu descobri os jogos da franquia Pokémon. Pra ser mais preciso, a sexta geração, Pokémon XY, através da série de vídeos sobre o jogo no canal Coisa de Nerd, que eu acredito que muita gente também conheceu esses jogos por lá, só que eles não terminaram de jogar o jogo. Foi aí então que eu comecei a procurar por gameplays e acabei parando no canal do Camaleão e do Eitir do Você Se Lembra, que marcaram demais a minha infância no YouTube. Só que assim, eu não tinha nenhum jogo de Pokémon, muito menos um 3DS pra jogar. Até que em 2013 eu ganhei um 3DS XL de presente do meu pai. Do nada. E no ano seguinte, depois de insistir muito com a minha mãe... Por favor, compra pra mim, mãe. Por favor, Picomon, por favor. E não é que ela deixou eu comprar? Então eu cheguei numa loja de jogos que tinha dentro do shopping de uma cidade que eu morava na época. E como eu tava muito ansioso pra poder jogar o jogo, eu tentei tomar a iniciativa de falar com o moço da loja ao invés de ficar com a minha mãe o tempo todo. E eu só lembro de ter chegado desse jeito aqui. Oi, moço. Tem um jogo de Pokémon? O jogo lá, aquele novo. Eu tava muito nervoso, vocês não têm noção. Eu era uma criança muito tímida. Oi, eu tenho sim, é o Pokémon X e o Y, né? Qual você quer? Além de tímido, eu sempre fui muito indeciso. Eu não sabia nem a diferença entre as versões. Eu só tentei prestar atenção nas capas e ver qual que eu gostava mais. A decisão estava em minhas mãos. E é óbvio, né, como eu era uma criança super edgelord maneira fucking Freuds, eu peguei o Pokémon Y. Meu gênero? Trevas. O que eu tenho no meio das pernas? Escuridão. Ai, socorro, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas não, ironicamente, o Yveltal é o melhor lendário dessa geração. Depois de toda essa situação, eu tava com o jogo em mãos, meus 9 anos de idade e prestes a iniciar a minha própria jornada Pokémon. Como esse foi o meu primeiro jogo de Pokémon e eu tenho um carinho bem grande por ele, esse vídeo tem uma mão até que bem caprichada quando o assunto é parcialidade. Só que, entendam, isso não quer dizer que eu vou sair passando pano pra todos os problemas do jogo e vocês vão ver isso ao longo do vídeo. Muito prazer, eu sou o Jota e dessa vez eu tô na área pra fazer vídeo sobre... Pokémon XY. Bom, não se pode falar de Pokémon sem citar os benditos, né? Ai, Pokédex de Kalos. Muito odiada por alguns, muito amada por outros, enquanto muitos também olham pra ela e tão cagando e andando. A minha avaliação aqui, ela é voltada pra alguns Pokémon específicos. Tem inicial, Pokémon de primeira rota, fóssil, pseudo-lendário, lendário, mítico, e aí eu vou citando as linhas evolutivas desses Pokémon aí, conforme eles forem aparecendo na tela. Ó, a linha evolutiva é bacana. Aí você tenta lembrar qual que é a forma do meio e descobre que esta merda existe. Gosto de toda a linha evolutiva dela. Eu acho que não tem defeito, não. É a mesma coisa, com a diferença que eu gosto do Greninja por causa do anime. Uau, eu sou um fanboy do anime de XY, como descobrir? Bem ok, nada demais. Junto com a linha do Staraptor, essa aqui é a linha evolutiva de pássaro mais foda que Pokémon já teve. Bacana, muito fodas. Linha de bonito. Eu gosto muito desse Pokémon, o Gudra é maravilhoso. É de pra caralho.
E eu amo. Esse é o viado mais foda que eu já vi. Ah, parece pouco, mas tem um design da hora. Nós somos as Crystal Gems. Ai, que fofo. Pokémon Company inclusiva. Colocou até os cor. Eu não sei nem pra que essa porra serve. Mas é bacana. Além de que tem outros ótimos Pokémon nessa geração. Você tem Geist, Sylveon, Noivern, Heliolisk, Clawitzer, Aegislash, Pancham, Pangoro, Meowstic, Dragouge. Sendo honesto, eu não confio em quem diz que Kalos não tem Pokémon bom. Se você é fã de Pokémon, você deve saber que Kalos tem um menor número de Pokémon novos dentre todas as regiões. Talvez vocês se perguntem o porquê e até tenham uma resposta na cabeça. Era preguiça. Só que eu discordo. Segue a teoria do Jotinha aqui. Pra mim, foi falta de tempo. Pensa comigo, esse foi o primeiro jogo de Pokémon no 3D, e os Pokémon de todas as outras regiões foram trazidos aqui. Antes de Kalos, já tinha mais ou menos uns 600 Pokémon. Além de fazer toda a estrutura do jogo, ginásio, layout, Pokédex nova, eles ainda tiveram que modelar em 3D todos os Pokémon existentes das gerações anteriores. Sem falar nas mega evoluções de algum desses Pokémon, né? São mais de 600 modelos. É um trabalho absurdo só de parar pra pensar. E mesmo que o jogo ele tenha dado uma boa puxada pra canto e não tenha dado tanto amor pra Pokédex local, levando em conta que os treinadores usam bastante Pokémon de canto, a Floresta de Santa Luna é uma cópia da Floresta de Viridian, além de outros argumentos nessa linha que eu vou puxar mais pra frente, considerando tudo isso, eu acredito que teria uma variedade maior de Pokémon. Talvez adotar um dilema de qualidade acima de quantidade, honestamente, eu não sei. Eu levo isso de qualidade acima de quantidade porque, assim, pra mim, a Pokédex de Kalos é muito boa. Tirando uns Pokémon tipo Aromatice, mano. Olha essa porra! Além de que muita gente tem vários Pokémon daqui de Kalos como favoritos. E eu não acho que isso deveria ser ignorado. Mas sei lá, né? Às vezes é só coisa da minha cabeça. Você vai sentar na cabeça. Eu sei que vocês devem querer que eu já parta pro assunto da Mega Evolução, mas daqui a pouco eu falo disso. Porque tem uma coisa que eu preciso falar primeiro. Isso aqui não pode ser ignorado. A trilha sonora desse jogo. Olha, vocês me perdoem, Sinnoh, Nova, Powder, vocês têm trilhas incríveis, divinas. Mas, meu amigo, pra mim, a trilha sonora de Pokémon XY transcende qualquer conceito de beleza. Pokémon XY usa muito de instrumentos de orquestra, dando um ar muito épico na sua jornada. E também tá muito longe de ser uma trilha sonora genérica ou algo do tipo, porque os temas são bem variados, as músicas da cidade são lindas e cada uma tem o seu charme. E só lembrando vocês, nesse vídeo aqui eu tô usando só a música de Pokémon XY. Mas mesmo assim, eu acho que não custa eu deixar alguns outros exemplos de como essa trilha sonora é incrível. Pode até não ser a trilha sonora mais amada entre os jogos mainline, mas definitivamente é a minha favorita. E esse é um ponto que quase ninguém aprecia em XY. Isso me deixa muito triste. A França é um país muito lindo, e eu acho que XY consegue traduzir essa essência desse país nas suas músicas de forma excelente. Finalmente! Chegamos na parte que você provavelmente estava esperando. Esse que foi um dos pontos de marketing mais fortes de XY. Um estágio extra, uma mecânica que supera a própria evolução comum, a Mega Evolução. Uma mecânica que deu capacidade para Pokémon já populares e fodas ficarem mais populares e fodas, como Blaziken e Lucario, assim como dá certo brilho para Pokémon meio deixados de lado como Mawile, Ampharos e Banette, dando novos visuais, habilidades e possibilidades no competitivo. Ou você pode chamar de metagame também se tu é nerd e chato que nem eu. Como os vazamentos fakes começaram a ficar mais intensos e mais bem feitos a partir dessa geração, tu consegue imaginar a quantidade de mega evolução que a comunidade criou, né? E desculpa aí, Z-Move, eu acho o Z-Move muito foda, inclusive. Desculpa, Gigantamax.
Não, pera, eu quero mais que essa porra aqui no inferno. E desculpa você também, Terastal. Apesar que tu podia ter um designzinho decente pelo menos, né? Vamos combinar? Mas a Mega Evolução ainda reina. Claro que o anime, ele também deu aquela mágica na hora de apresentar as batalhas das Mega Evoluções, mas ainda assim o jogo ele consegue transmitir a sensação de poder quando tu se transforma. É incrível. E meu amigo, o que a transformação demonstra não é à toa. Mega Evoluções são extremamente quebradas. Quer dizer, algumas nem tanto. Mas, cara, chega a ser injusto esse tanto de poder, tanto que quebra o escalonamento de dificuldade no jogo. Mas, além disso, a Mega Evolução tem um grande problema. Apenas Pokémon de outras regiões ganharam Mega Evolução. Nenhum Pokémon de Kalos teve momento pra brilhar. Ah, é? E a Mega Diance é da onde? É de Jotô, filha da puta? Sim, eu sei que existe a Mega Diance, mas ela só veio a existir nos remakes de Rubi e Safira. Então, sim, os jogos de Kalos não deram nenhuma Mega Evolução pra Pokémon de Kalos. Esse problema fica ainda mais aparente quando você observa os iniciais nesse jogo. O trio de Kalos, que você pega o seu primeiro Pokémon, e o trio de Kanto, que você consegue no laboratório do Professor Sycamore. Só que apenas o trio de Kanto tem Mega Evoluções. Deram Mega pros iniciais de Kanto, mas não deram Mega pros iniciais de Kalos, que tu pega no início do jogo. Isso simplesmente desvaloriza pra caralho os iniciais de Kalos. Poxa, na teoria, o inicial de Kalos ele é pra ser o Pokémon mais emblemático do teu time. É o seu primeiro Pokémon no jogo. E normalmente o mais forte. Mas aí passa umas 2 ou 3 cidades e você simplesmente ganha um outro inicial e ainda com Mega Evolução. Ou seja, tu ganhou uma versão melhorada do inicial que você pegou no começo do jogo. Eu sei que Kanto vende, é nostálgico. Mas os iniciais de Kalos, eles perdem muito do propósito deles por causa dessa decisão. Sem falar que isso é um dos pontos que também ferra com a dificuldade do jogo. Aliás, dificuldade. Os jogos de XY têm um problema enorme com dificuldade, porque são jogos extremamente fáceis. Lembra que eu disse que eu não ia passar pano pro jogo? Chegou a hora de botar a Pikachu na mesa. Ué, mas todo jogo de Pokémon é fácil. É que esse jogo aqui, comparado aos outros, ele faz questão de pegar na sua mãozinha e deixar tudo mastigado pra você o tempo inteiro. Não existem desafios verdadeiros nesse jogo. Eu vou elaborar. Primeiro, os iniciais de Kanto. Você ganha uma Mega Evolução de graça logo depois do primeiro ginásio. No começo do jogo. Teus Pokémon estão nível 15. Quando o inicial de Kanto chegar no nível 36, o bagulho vira um caminhão de pura apelação. E após o terceiro ginásio, que é depois que você derrota a Corina, né? Você e a Serena disputam pelo Mega Ring, que te dá a capacidade de ativar a Mega Evolução. E um dos 2 Lucários da Corina, que se afeiçoou pela sua pessoa, quer lutar ao seu lado. E é aí que você testa a Mega Evolução pela primeira vez com o Lucario, contra o Lucario da Corina. E depois da batalha você recebe o Lucario. Lucario com Mega Evolução depois do terceiro ginásio. De graça. Não tá nem na metade do jogo. Irmão, isso é tipo tu jogar pelo time de futebol de várzea da tua cidade, que fica na puta que pariu que ninguém conhece, e aí do nada parece um olheiro muito foda te dar um contrato pra tu jogar como titular, sei lá, no Real Madrid. Uma vantagem fora do comum, quebra a lógica de dificuldade da parada. Ah, e quando você sai da cidade, do terceiro ginásio, a Serena te para e te dá o Game Surf. E olha só que conveniente, na entrada da rota seguinte, tem um cara que te dá um Lapras, se a sua equipe tem um espaço vazio, pra você conseguir atravessar um trecho aquático que tem lá. Cara, antes de chegar na cidade do segundo ginásio, tem uma rota gigante com praia. Se tu queria Pokémon de água, era só pescar um ali. Ou melhor, era só pegar o inicial de água do trio de Kalos ou Kanto e colocar a bodega do surf. Em outros jogos da franquia, quando as pessoas dão esses Pokémon de presente pra você, não é como se estivesse na sua cara. Na maioria das vezes você tem que procurar a pessoa ou atingir um objetivo específico. Por exemplo, pra pegar o Eevee no Pokémon Firehead, tu tem que achar um prédio específico, subir uma porrada de escada e chegar numa área aberta no topo desse prédio, onde tu pega o Eevee por lá. Isso é um Eevee. Tu ainda vai ter que treinar o bicho pra ele prestar pra alguma coisa. Mas em XY, esses Pokémon de presentes, eles estão relacionados com a história e tu consequentemente vai pegar eles. Você não precisa ir atrás deles. Os iniciais de Kanto, eles vêm até você. Tu pode até não usar, mas é obrigatório pegar esses Pokémon. O Lapras e o Lucario pode até surgir a seguinte reflexão: ah, mas é opcional pegar eles, o que tem?
Mas é aquilo, né? Em um dos casos, tu vai receber simplesmente uma mega evolução de graça, enquanto no outro caso, o cara tá no começo de uma rota. Tu vai ver por que ele tá ali e do nada ele te oferece um Lapras. E o jogo tá te dando, é claro que ele quer que você use. Irmão, eu vou usar a porra do Lapras e do Mega Lucario, né? Aliás, sobre o Lucario, se você recusar que ele entre no seu time, você pode voltar durante a história e pegar ele ali. É uma informação bem inútil, mas sei lá, achei legal. A forma que o jogo concede esses Pokémon é muito gratuita. Outra coisa que também escancara a facilidade totalmente desnecessária desse jogo, que eu já falei antes, mas eu vou elaborar agora, é: o jogo não tem desafios verdadeiros. Mesmo que você não use todos, ou nem mesmo nenhum dos Pokémon que te foram presenteados ao decorrer do jogo, é provável que ao menos uma Mega Evolução você vai ter no time. O problema é que são pouquíssimos treinadores que usam essa mecânica, então é muito desbalanceado. Os únicos que usam são Serena, Lysandre e Dianta. De resto, ninguém usa a Mega Evolução nesse jogo. Nenhum líder de ginásio ou Age 4 usa a mecânica da região. Não faz sentido! Eu entendo não dar uma Mega Evolução pros primeiros 2 líderes de ginásio. É o começo do jogo. Dar uma Mega Evolução pra eles poderia ser um problema pra muito jogador iniciante que não tá preparado. Mas a partir da Corina, os seus Pokémon estão ali quase pelo nível 30, se eu não me engano. Além de toda a lore e a conexão da garota com a Mega Evolução. Dava pra encaixar o Mega Lucario no time dela. Tu luta com a grande sucessora da Mega Evolução no ginásio dela e a bendita não usa a Mega lá. Por quê, véi? Foi pensando nisso que eu cheguei a uma conclusão bem simples, na verdade. Se você não ganhasse 2 Mega Evoluções de graça, basicamente, e os líderes de ginásio a partir da Corina usassem a Mega Evolução, inclusive tá passando na tela qual Mega que eu acho que cada líder poderia ter, meu amigo, esse jogo já ia ser infinitamente mais desafiador. Enfim, saindo da atacação de pau que eu dei na dificuldade do jogo, vamos falar de alguns outros pontos de inovação e de estruturas bem interessantes em XY. Patins. Esse aqui é como se fosse um meio termo entre andar e ir de bicicleta. É bem da hora o senso de velocidade insano dos patins, caso você ganhe muita velocidade de forma rápida, e você consegue até passar por alguns trechos que são exclusivos pros patins. É uma mecânica legal, só que ela não foi tão bem aproveitada e de qualquer forma, você vai acabar optando pela bike assim que você conseguir ela. Customização de personagem. Essa daqui é uma das minhas favoritas. Roupinhas novas pros personagens. De todas as cores, formas e tamanhos. Tá, nem todas. Tem um pouquinho de limitação, vai. Mas por uma primeira tentativa, eles até que deram uma boa variada. Eu já fiquei incontáveis horas só testando roupinha no meu personagem. Mudanças no XP. Tivemos 2 mudanças na parte de XP a partir de Kalos. Primeiramente, capturar Pokémon agora te dá XP. Se tu tá surpreso, imagina eu não fazia ideia disso até começar as pesquisas pra esse vídeo. E o famoso XP Share agora não era um item que o seu Pokémon segurava para que esse Pokémon e aquele que derrotou um adversário compartilhassem o XP entre eles, mas aqui se tornou um item que compartilha o seu XP do Pokémon vitorioso com todos da equipe. Seu XP? Não. Nosso XP. Parando pra pensar, esse também foi um fator que deixou o XY um pouco mais fácil que os jogos anteriores, já que o seu time ele cresce ao mesmo tempo, então isso traz mais equilíbrio. Além de que você pode ativar ou não esse item aqui, só que se eu não me engano, a partir de Sword Shield o compartilhamento de XP ficou obrigatório. Pokémon Ami, um sistema de cuidar dos teus bichinhos. Você pode fazer carinho no seu Pokémon, dar comidinha, jogar minigames com ele. Tem uma interação bem bacana em que você consegue usar também a caneta do 3DS para interagir com o seu Pokémon e arrastar os objetos ou realizar as ações que você quer. Eu acho esse sistema muito legal. E por mais que tenha quem ache bobinho, isso te conecta mais com o seu Pokémon. Super Training, um sistema muito interessante para você poder treinar os status do seu Pokémon e deixar ele mais forte, com alguns minigames bem bacanas também, e inclusive tem esse saco de pancada personalizado depois que você finaliza os minigames, e você pode utilizar a caneta do 3DS pro seu Pokémon bater no saco ao tocar na tela. Eu particularmente era viciado em bater no saco. Caralho, o que foi que eu falei agora? GTS. Tá, o que cacetas era o GTS? Era como um mercadão, onde você negociava os seus Pokémon, até rimou. Você selecionava o Pokémon que você não queria mais e colocava em um anexo, junto dele, o Pokémon que você queria em troca. Inclusive tinha como especificar se era macho ou fêmea que você queria e até o nível. Então existiam situações como você querer negociar o seu Froakie
e querer um Arceus em troca. Isso era tão comum que chegava a ser engraçado. E eu tenho quase certeza que eu já fiz isso alguma vez. Aí você esperava um tempo e se alguém se interessasse na sua negociação, vocês faziam a troca. Eu não usava muito esse sistema, mas ele era bem legal. Eu confesso que eu sinto falta. Wonder Trade. Ah, meu amigo, mas tem um sistema que eu gostava de usar, o Wonder Trade, hein? O Wonder Trade foi uma das mecânicas que mais inovaram e mais tornaram populares, inclusive sendo levada adiante nos jogos seguintes. O Wonder Trade, ele nada mais é do que uma troca surpresa. Você colocava um Pokémon, o servidor online do jogo buscava um jogador que fez o mesmo que você, e vocês simplesmente trocavam. Vocês só saberiam que cada um deu pro outro depois que os Pokémon aparecessem na tela. Era muito divertido. Tinha os jogadores que ficavam capturando Pokémon de primeira rota pra ficar fazendo Wonder Trade. Tinha os generosos que colocavam lendário, shiny, ultra fudelão e recebiam um zigzagum. Todo mundo que já usou essa mecânica passou por um desses momentos canônicos. Seja ganhando lendário ou só ganhando bicho horrível. Inclusive, quando eu fui pra casa de um amigo... Saudades, Felipe. Pra gente poder jogar no nosso 3DS, a gente tava jogando os remakes de Ruby e Safira. Ah, eu sei, não era XY. Mas todo o modo online dos remakes de Ruby e Safira era igual ao de XY. E a gente já jogava XY junto antes, então, pô, dá uma colher de chá pro Jotinha aqui, vai. Eu não lembro qual Pokémon que ele deu, deve ter sido um Pokémon muito merda, mas simplesmente o cara que trocou com meu amigo deu um Groudon level 100 Shiny. A gente ficou sem reação por um momento, e logo em seguida a gente começou a rir e gritar que nem uns macacos pra todo lado. É um Groudon Shiny! Groudon Shiny! Shiny Groudon, caralho! Foi um dia muito especial. Tinham as famosas batalhas online, que não era uma novidade, já que a geração anterior também tinha batalhas online, mas aqui elas eram bem dinâmicas e você conseguia achar oponentes de forma bem rápida por causa do layout do online, que era muito bem feito. Mas isso chegou a um fim. Em 8 de abril desse ano, de 2024, o modo online de Pokémon XY, assim como de todos os jogos do 3DS, foram desligados pra sempre. O que faz sentido, já que a Nintendo ela tá 100% focada no Switch e no possível Switch 2 que vai sair esse ano ou ano que vem, e não dá pra ficar mantendo os servidores eternamente. Mas é uma pena saber que esse, pra mim, assim, foi o melhor modo online da franquia, vai ser completamente perdido. Eu até queria poder jogar o online desse jogo mais uma vez, só que meu primeiro save de Pokémon Y infelizmente ficou corrompido. A única coisa que eu pude salvar foram os meus Pokémon por causa do Pokémon Bank e do Home. Então, tudo que resta, além dos Pokémon, são as memórias. Ué, Jota, mas anunciaram um tal de Pokémon Legend Z? Eu não entendi onde tu quer chegar. Bom, coleguinha, nem todo mundo sabe da história de Pokémon Z. Então, é necessário contexto. O nome Pokémon Z tramita na internet não é de hoje. Esse é um dos maiores memes e, ao mesmo tempo, um dos meus maiores sonhos, assim como de boa parte da comunidade Pokémon, tendo em vista como Kalos sempre foi extremamente subrepresentada nos jogos. Pokémon XY teve aprofundamento quase nulo a respeito de lendários e míticos como Diancie, Volcanion, Hoopa e o Zygarde. O Zygarde ele é descrito como um Pokémon da Ordem, que busca manter o equilíbrio do ecossistema, usando do seu poder quando o mesmo fica em risco, agindo como um mediador caso o Yveltal e o Xerneas façam alguma merda, sabe? Algo bem parecido também acontece na dinâmica de Groudon, Kyogre e Rayquaza. Aliás, se você analisar esses trios de lendários, eles compartilham das mesmas cores. Eu não sei se isso era pra implicar em algo assim, mas curiosidades fodas. Existia uma teoria sobre uma estação de trem na cidade de Corway, que dizia levar você para uma possível nova região ou para a parte sul da França, onde teria mais conteúdo. O que nunca chegou a acontecer. Pra você que não sabe, Kalos é baseado especificamente no norte da França. Só que alguns correlacionaram essa estação com o Zygarde, já que a Terminus Cave, local onde você encontra o lendário, é simplesmente coberta de trilhos de trem para tudo que é lado, onde teria algum tipo de lore que iria te conectar com novas áreas da Terminus Cave e, consequentemente, te conectar ainda mais com a lore do Zygarde. O Zygarde ele sempre foi muito misterioso, e a discussão sobre a sua falta de aprofundamento escalou tanto que os fãs passaram a se questionar se nós teríamos um jogo focado nele, já que a partir de Hoenn tinha virado padrão o terceiro lendário da região ter um jogo voltado para si. Em Hoenn teve o Rayquaza com Pokémon Emerald, em Sinnoh teve o Giratina com Pokémon Platinum, em Unova tivemos o Kyurem com Pokémon Black and White 2, só que aqui você entra numa caverna, batalha e captura o Zygarde.
O Pokémon da Ordem e mediador de sistema só serve pra ser capturado? Cadê a história, cara? A galera simplesmente não conseguia aceitar que Kalos foi uma região defasada por deixar tantas pontas soltas em relação a lore e Pokémon lendários e acabaram vendo possibilidade de um terceiro jogo, que apesar de não tão embasado na época, não dava pra negar que o jogo parecia incompleto, até que rolaram alguns vazamentos de banco de dados de Pokémon e nele indicavam que teriam 2 jogos novos em Kalos, possivelmente sequências pra XY, o que era meio que Pokémon Z, só que talvez teria outro nome, como Pokémon XZ ou YZ, sei lá. Até hoje, só teve um ano em que nenhum jogo da saga principal foi lançado, e esse ano foi 2015. Guarda esse ano na tua cabeça e segue o raciocínio, porque isso vai ser importante. E aí entra o anime Pokémon, mais especificamente a temporada XY e Z. Pensa comigo, um arco do anime em Kalos, que é focado no Zygarde, tem 2 Zygardes diferentes, o Z1 e o Z2. Team Flare utilizando o poder do Zygarde para concluir o seu plano. Isso parece muito uma temática e construção de lore que daria para usar num jogo. Aliás, uma coisa que começou a acontecer com muita força a partir de Alola foram momentos específicos dos jogos serem transformados em arcos pro anime. Nesse caso, o arco da Lusamine com as Ultra Beasts e a Nihilego. Em Galar a gente também teve um arco focado na batalha contra o Eternatus, que nem em Sword e Shield. E se Pokémon XY fosse uma adaptação do arco desse possível jogo? Agora a tua mente vai explodir. Adivinha quando a temporada Pokémon XY e Z estreou? Outubro de 2015. No mesmo ano que a gente não teve nenhum lançamento de jogo da série principal. Provavelmente é aqui que a gente ia ter o tal do Pokémon Z. No anime tem o Z1 e o Z2. No banco de dados tinham registradas 2 capas de jogos. Faria sentido o anime adaptar a história de um jogo de continuação em Kalos no mesmo ano que esse tal jogo lançasse. Por mais que os jogos de Alola tenham sido lançados logo no ano seguinte, 2016, e tenham até adaptado os estágios do Zygarde, tenham feito uma lorezinha assim, foi muito aquém do que Pokémon merecia. Até Sun e Moon ganharam sequências com os jogos Ultra, mas XY não. Também existiam rumores que Omega Ruby e Alpha Safira foram substitutos de Pokémon Z ao serem lançados em 2014, já que novas megas foram lançadas nesse jogo. Trabalho que talvez seria pro Pokémon Z. Existem muitas evidências que apontam que Pokémon Z de fato existiu em algum momento. Só que provavelmente não tiveram tempo ou o jogo não era prioridade para representar um título de aniversário pros 20 anos da franquia. Mas aí surgiu esse Legend ZA e todo mundo ficou chocado com a existência dele, já que meio que todo mundo tinha desistido da ideia de um Pokémon Z existir. Tanto que se você assistir qualquer pessoa reagindo a esse anúncio no YouTube, todo mundo ficou de boca aberta. Ninguém tava esperando. O problema de muita gente com a 6ª geração é o mau aproveitamento de muitos elementos dela, que talvez seriam sanados com um terceiro jogo. Então, quem tá pé da vida que o Nova não vai ganhar jogo novo, meus amigos, Kalos tá bem pior, então eu acho que os fãs dessa região necessitavam desse Legends. Se esse Legend Zygarde vai ser bom, não sabemos. Mas se ele for bom, eu acredito que vai ser vital para que as pessoas possam ver XY com outros olhos. É aquilo, né? Antes tarde do que nunca. Se o jogo for bom, já deixo meu coração de viúva de Kalos muito feliz. E faz umas mega nova da hora, tá, Game Freak? Eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre o pós-game antes da gente dar uma breve revisada nos personagens e arcos da campanha principal. Acho que, como muita gente da comunidade sabe, o pós-game de XY tem uma péssima fama. É curto, é sem graça, não tem história legal. Você pode repetir, por favor? Falei que o pós-game é ruim, ué. Eu discordo em partes. De fato, ele é mais curto se você comparar com alguns outros jogos. Não tem como negar isso. Mas mesmo assim eu acho que tem coisas muito interessantes pra você fazer aqui. Se você curte batalhar, você pode ter acesso ao Battle Institute e ao restaurante Lewou. O Professor Sycamore te dá um passe de metrô te permitindo ir pra Kilude, que é a cidade exclusiva do pós-game. Aqui a gente tem a versão de pobre da Batalha da Fronteira, que é a Battle Mansion. Tem o Friend Safari, onde você consegue encontrar pokémons raros. E depois de lutar pelo menos uma vez na Battle Mansion, você pode desafiar a Serena em Kilude. E quando você vencer ela, ela vai te dar a Mega Pedra do Absol. E diz que o Professor Sycamore quer bater um papinho com você. Quando você chega no cristal gigante em Anistar, ele vai pedir para que você encoste nesse cristal. Assim, o seu Mega Ring vai ser aprimorado e vai permitir que você consiga achar Mega Pedras com mais facilidade. Você desbloqueia a National Dex
E também tem como capturar os Zygarde, Mewtwo e, pelo que eu sei, as aves lendárias também. Só que essas últimas tem todo um esquema que você precisa fazer e é complicado. Além de que existe toda uma história só pro pós-game, com o Detetive Looker, em que você se torna assistente dele e ajuda uma garota órfã chamada Emma, que ao longo do tempo vai se desenvolvendo, e busca ser útil pro Looker como forma de agradecimento. Eu acho particularmente ela uma ótima personagem. Eu entendo quem não goste do pós-game de XY em comparação a outros pós-game da franquia, mas ele consegue ser um bom pós-game sim, tá? Bom, a história de XY no geral é bem... Podia ser muito melhor, principalmente levando em conta que a geração anterior tinha a melhor história da franquia até então. Mas os personagens aqui, eles são bem diferentes. Eu acho que a gente nunca teve um grupo tão excêntrico de personagens junto com o protagonista quanto esse aqui. Pelo menos isso até chegar a Scarlet e Violet. Você tem o seu rival, que na minha ótica é a Serena, porque eu sempre uso o personagem masculino, mas se você joga como um garota, o seu rival vai ser o Kallen. A Serena pode não ser do tipo de rival que é uma filha sem mãe, que nem o Gary ou o Silver, mas eu gosto dela. É o tipo de rival que tá sempre ali pra te ajudar, mas que tem uma rivalidade com você. No final do jogo, ela até parece que vai se desenvolver um pouco mais, só que não vai muito além disso não. Não é uma rival horrível, mas tem melhores. Você tem o Tierno, que ama dançar, tem um jeito excêntrico, e é ele que traz seu primeiro Pokémon a pedido do professor. Tem o Trevor, que gosta de ficar tirando foto dos Pokémon por aí, e é um nerdão que ama preencher a Pokédex. E tem a Shauna, ela é bem diferenciada. Ela não tem uma motivação ou um objetivo específico super incrível. Ela só quer curtir, viajar com os amigos, ser feliz com os seus Pokémon, viver a vida. Eu acho uma proposta interessante de personagem. E mesmo que durante a história você batalhe com todos eles, com exceção da Serena, ninguém ali é seu rival de fato. Vocês são amigos. E eu acho que é essa a graça do grupo. Tanto que você vive esbarrando com eles e eles vão contando sobre as experiências deles nas rotas que vocês não se encontraram. Dá um sentimento bom de acolhimento e de amizade, sabe? Você sente aquela coisa de grupo. Mas, como em todo jogo de Pokémon, além dos mocinhos, tem que ter o vilão. Que aqui é a Team Flare. O estilo deles é até legal. Às vezes diferenciado. Ah lá, os capangas têm cabeça de cocô. Mas o objetivo do Lysandre, que é o líder deles... Vamos acabar com o mundo e deixar apenas pessoas como nós vivas para um mundo mais belo. Ótimo, né? Pra meses depois, geral e de comes e bebes, porque vocês acabaram com os humanos. Aí acaba a comida, energia, o nascimento de pessoas vai ser diminuído. Ô, planinho bosta, hein? E o último dos personagens realmente interessantes, e o mais interessante deles, na minha opinião, dentro do jogo, é o AZ. Ele é um caso curioso. Você tem um pequeno encontro com ele no meio do jogo, porém você só conhece ele de verdade quando você invade a base da Team Flare e vê que no meio tempo que vocês se encontraram, ele foi capturado pelo Lysandre. E ali você descobre a história desse personagem. Ele foi um rei que comandou Kalos no passado e tinha uma Floette ao lado dele, um Pokémon que ele considerava muito especial. Só que uma guerra começou. Guerra essa que a Floette lutou ao lado do AZ. Só que o Pokémon acabou morrendo no campo de batalha. Arrasado, o AZ ele começou a construir uma arma para poder reviver a Floette e ao mesmo tempo causar dano nos seus inimigos como forma de vingança. Após terminar o projeto e ativar a arma, a Floette voltou à vida. E no processo, tanto ela quanto o AZ foram afetados pela arma, com ambos se tornando imortais. Além de que é por isso que o AZ também é gigantesco. É aquilo, efeito colateral da arma, né? Mas como diria o seu Madruga, a vingança no que é plena, mata a alma e a envenena. E o preço da ressurreição foi muito alto, já que para ressuscitar um Pokémon eram necessárias as energias vitais de vários outros. Vendo que foram necessárias tantas mortes para ser trazida de volta, a Floette não achou isso justo e acaba rejeitando o AZ, se afastando dele e começando a vagar pelo mundo. E o AZ faz o mesmo, ele vaga pelo mundo atrás da Floette, por dezenas, centenas, milhares de anos. E foi por isso que o Lysandre capturou ele, para conseguir informações da arma e usar a energia dos lendários de Kalos para poder ativá-la e destruir o mundo. E é aqui que eu queria chegar. A conclusão dessa história do AZ, ela envolve uma cena em particular nesse jogo que mexe muito comigo.
Durante a comemoração que acontece depois da batalha contra Shinflare, em que você e os seus amigos ganharam, e também o seu título de campeão, o AZ aparece e diz que quer batalhar com você. Vocês lutam, tem batalha pra lá e pra cá, e depois de vencê-lo, não fica um clima triste por parte de quem perdeu a batalha, que foi o AZ. Tanto você, o protagonista, quanto ele, acenam com a cabeça sorrindo. Não era pra ser uma competição ou algo do tipo. Era só alguma coisa leve e libertador. E o AZ conseguiu a resposta que ele queria. Muito obrigado por batalhar comigo. Agora eu finalmente me sinto livre. Livre da parte de mim que se afundou em dor. A parte de mim que construiu a arma suprema. Poete. Já fazem 3.000 anos. O Pokémon dele esteve o esperando por todo esse tempo. Esperando que ele retornasse a ser o homem que um dia ele já foi. O homem que amava os Pokémon com todo o seu coração. Ajudar a preservar a vida, ter pensamentos bons e principalmente perdoar, essa é a mensagem que o jogo passa com isso. A região tá a salvo graças a você e você pode até pensar que acabou, mas nunca se esqueça de que a jornada continua. Resumo da ópera. Pokémon XY é um jogo com propostas interessantes, uma boa Pokédex, uma das melhores trilhas sonoras da franquia, tem a mecânica de batalha mais amada entre os fãs e, no geral, é uma geração que tem um estilo belo e único. Porém, tirando a parte da história do AZ, que foi muito interessante, XY não tem tanta substância ou conteúdo em relação à história, se comparado a outras gerações, sem falar de muito potencial que foi desperdiçado e que poderiam ter aproveitado para fazer uma terceira versão. Mas mesmo o jogo sendo falho, eu não consigo deixar de gostar dele. Ele trouxe muita coisa boa e parece que todo mundo só esqueceu delas. Tipo, o ser humano ele mais reclama do que agradece. O que faz sentido, nós somos uma raça ambiciosa, a gente sempre quer buscar mais. Mas eu percebo que dessa reclamação toda, muita gente tá lá só buscando motivos pra odiar o jogo. Às vezes a pessoa nem jogou os jogos, ela não sabe do que ela tá falando. Ela diz que aquilo é ruim porque ouviu que alguém também ouviu de alguém que o jogo é um lixo. É simplesmente uma bola de neve em que ninguém de fato parece extrair as coisas boas de algo e vivem com base apenas no outro. Não vivem as próprias experiências, têm as suas opiniões. Eu posso ser alguém suspeito pra falar, eu sou nostálgico com o jogo, mas eu reconheço os pontos positivos e negativos dele. Eu joguei o jogo. E eu queria que você que tá assistindo, principalmente se você não vê XY com bons olhos, tentasse observar por essas duas óticas. Eu acho importante a gente olhar por elas. E no fim é só isso mesmo, é eu aqui falando sobre um jogo que foi importante pra minha vida e nessas perspectivas, sabe? De quem gosta e de quem não gosta. Bom, é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Valeu. Falou. Fui. Assiste um outro vídeo aí.